Ô Vandique, o tema importante do dia, inclusive a gente viu ao longo dessa quarta-feira o ministro da Casa Civil, Rui Costa, falando em intervenção. Uma palavra forte, uma palavra que remete a pensamentos e lembranças não tão interessantes, não muito bem vistas pela população brasileira. Intervenção no preço dos alimentos. Depois voltou atrás, depois disse que seriam medidas, depois disse que o governo estuda alternativas dentro, obviamente, da legalidade para conseguir algum tipo de melhora no preço dos alimentos para não ter tanto risco inflacionário. A pergunta que fica, e é justamente essa a questão que o mercado está se fazendo, né? Os riscos de haver algum tipo de medida mais intervencionista, justamente para antagonizar com a formação dos preços livres ali, o que poderia trazer de consequência na inflação esse tipo de medida do governo? Felipe, o governo é um trem de carga de imbecilidades. Toda semana, parece que cada vagão não deixa faltar algum tipo de polêmica, algum tipo de imbecilidade, algum tipo de boçalidade. O governo deveria ser proibido, se proibir de falar, porque não sabe falar, não tem competência de se relacionar com a sociedade e com o mercado. Quando você não tem essa competência, tem que ficar calado, inclusive iniciando pelo presidente da República, que só abre a boca para falar bobagem. Quer dizer, o Rui Costa foi muito infeliz ontem, usou um termo de intervenção, teve que voltar atrás. É engraçado, toda semana tem que voltar atrás de alguma coisa. Tem que voltar atrás na compra do arroz, teve que voltar atrás no negócio do Pix. Toda semana tem esse negócio de voltar atrás. Isso é a tônica do governo, é marcha ré. É isso que o governo faz e faz melhor do que todo mundo. Por isso que a gente precisa ser muito esperto e astuto em 2026. O que isso representa? Isso representa uma visão extremamente utópica, antiquada, que é a marca da esquerda da América Latina. Essa intervenção, que o Estado tem condição de intervir tanto para fazer a economia crescer, como para ter um impacto para baixar a inflação. A maneira de baixar a inflação é muito simples. Tem que fazer um ajuste fiscal. Tem que começar cortando o gasto. Tem que desvincular o aumento real do salário mínimo, que impacta a Previdência, que impacta o BPC, que impacta os salários do funcionalismo público, indexa os salários na economia, pessoas que trabalham como domésticas, etc. Tudo isso fica indexado. Quer dizer, enquanto o governo, iniciando com o presidente Lula, não compreender que gasto é gasto, não é investimento, enquanto o governo não entender que o superávit primário, que é uma mentira, o governo está mentindo, não teve 0,1% de déficit primário, o governo tem um déficit primário muito maior, batendo na casa dos 2%, mas omite por trás desse pano de fundo, né? Omite propositadamente, só que não consegue mentir no déficit nominal, que se aproxima de 10% do PIB. O segundo maior em 2024 vai ser o maior do mundo esse ano. Para resolver o problema da inflação é muito simples. Tem que ter contrapartida da redução, e não é redução da taxa de crescimento, como propõe o arcabouço fiscal, não é como propõem as medidas do final do ano passado, mas tem que haver um corte. A diferença entre 2024 e 2025 tem que ser seguido ou precedido por um sinal de menos. Se não fizer isso, vai ser inflação na veia. As opções do governo são duas. Ou inflaciona, que é bom que reduz a relação dívida-PIB, que é a maneira que o governo optou para fazer o ajuste fiscal, e eu já disse nesse canal diversas vezes, só tem 3 alternativas: ou corta gasto, aumenta imposto por causa da receita, ou faz inflação. O governo optou por uma mistura de aumentar imposto junto com a inflação. É isso que o governo vai fazer. Eu sempre disse que era isso que ia acontecer, o que está acontecendo. E essas são as alternativas do governo. Ou o governo enfrenta a inflação e vai ter inflação, eu calculo 7% esse ano, 10% ano que vem de IPCA, ou o governo vai ter que fazer cortes e enfrentar a reação negativa politicamente. O governo já está nas cordas. 60% da população
não aprova o governo. Tem 30% de aprovação. Quer dizer, é um governo pato manco. Governo nocauteado esperando para beijar a lona.